faz parte da estratégia da Apple. Por que ela é um ecossistema fechado? Para garantir essa integração de uma forma mais plena, porque a Apple tem como um dos pressupostos um nível de excelência fora da curva. Agora, interessante, né? Você vê essa questão da Apple, da integração do hardware e software. A única empresa que está chegando um pouco perto deles é a Amazon, né, Sandrão? Olá, eu sou o Sandro Magaldi. E eu, José Salib Neto, Salibão. Nós somos protagonistas do Gestão do Amanhã podcast. Essa ocasião que nós temos, que criamos e desenvolvemos especialmente para você, para compartilhar tudo que a gente tem pesquisado, estudado, né, Salibão? A gente não para de estudar, né? Aliás, uma das razões mais gostosas de fazer esse podcast é esse nosso compromisso com a qualidade do conteúdo, né? Já são mais de 80 episódios e aí a gente vê gente do Brasil inteiro vendo esse podcast, o que aumenta cada vez mais o nosso compromisso com a qualidade, né, Sandrão? Porque a gente sabe que se a gente fizer um episódio ruim, pode ser o final de tudo, né, Sandrão? E é interessante, né, Salibão? Porque é como se a gente fizesse um paper ou um artigo por episódio, né? A gente estuda, traz referências, né? Então também nos obriga a ficar na ponta dos Happy Feet. Happy Feet, mas não Starburn, né? Hoje nós tivemos um insight de compartilhar com você uma história muito legal. Muito se fala das empresas vitoriosas dessa nova era, né, Salibão? Existem duas empresas que não são startups, mas ainda são joviais, né, Salibão? São joviais. São empresas com 50 anos que continuam protagonistas dessa nova economia, né, Salibão? E trabalham como uma startup, né, Sandrão? Esse é o ponto. É impressionante, né? As duas quase sucumbiram. É como eu, um velhinho moderno. Moderno. Hã? Olha, não tem nada mais poderoso do que isso. Cancheiro. Não é o Salibão que a gente vai falar. É sobre a Apple e a Microsoft. E aí, o que a gente quer trazer para vocês? Quais são as diferenças nos modelos de negócios entre as duas empresas mais valiosas do mundo? Como a gente pode entender o modelo da Apple vis-à-vis o modelo da Microsoft? Quais são os ensinamentos que a gente traz com essas duas lógicas? Você não pode deixar de assistir esse conteúdo para que você possa entender o que está por trás de tudo aquilo que a gente enxerga, né? Seu sistema de gestão e modelo de negócio. Tem muita coisa legal aqui para explorar com vocês. Agora, antes disso, aqui de novo, seguinte, ainda não segue o Gestão do Amanhã Podcast? Não, tem que seguir, né, Salomão? Tem que ir lá. Dá um seguir no YouTube. Dizem que é o melhor podcast de gestão do Brasil, né, Sandrão? Pois é. Talvez um dos melhores do mundo também, né? A gente se esforça. Com certeza. O que a gente pode prometer para você é que vocês vão ter o nosso melhor, que por si só já é bastante. Então, olha lá, vai lá no Spotify, você está nos ouvindo, dá um seguir no YouTube. Vamos aumentar, criar esse movimento importante de contribuir com o incremento do pensamento sobre gestão no Brasil, né? Vamos começar do começo essa história, Salibão? Pois é, duas organizações icônicas, né, que nos trouxeram tanta coisa boa, né, Sandrão? Não, elas são protagonistas das transformações. E começaram praticamente juntas lá em 75. Que eu digo que todas essas empresas de tecnologia, elas começaram a partir daquele microprocessador trazido pelo Gordon Moore da Intel. A influência da Intel é incrível. É impressionante, né? Como... Final dos anos 60. Pois é. Outro dia eu fui dar uma palestra aí para os advogados 10X, né? E aí eu perguntei para os 300 advogados que estavam lá, vocês sabem porque vocês... o grupo de vocês é 10X? 10X. Cara, ninguém sabia, Ninguém né? sabia. Eu vou explicar para vocês de onde vem. E eu expliquei o microprocessador lá, o número de transistores, né? Que em 1971 eram 2.300 transistores dentro do microprocessador. Hoje, dentro do microprocessador da NVIDIA, nós temos 240 bilhões de transistores, né? E daqui a um ano, nós vamos ter o primeiro microprocessador com 1 trilhão de transistores. Né? Se você acha que nós estamos rápido agora, você não tem ideia do que vem pela frente, né? E eu acho que a partir disso que dá o grande pontapé para o mundo da tecnologia. Né? Se você for pensar, né, Salibão, essas empresas são protagonistas da primeira onda de expansão do Vale do Silício. Sim, sim. Né? E surgiram as startups que hoje são protagonistas da nova economia. E essas duas é a primeira e a segunda, né, Salibão? Com certeza, né? Empresas aí, se pegar o valor
de mercado da Apple e da Microsoft, nós estamos falando aí de... Mais de 6 trilhões. Não, mais de 7 trilhões mais de dólares, né? 7 trilhões de dólares, né? Aqui vai ter uma das duas, vai ser a primeira a chegar a 4. Né? Vai ser uma das primeiras empresas da história, como já foram as primeiras a chegar a 3 tri, a chegar a 4 trilhões. Estão chegando perto lá. Mas o mais legal é a maneira como elas são geridas, né, Sandrão? E como toda empresa, né, todas elas passam por pontos de inflexão estratégicos. E se você não consegue passar por aquele ponto, né, e a Intel está passando por isso agora. Exatamente agora. Falam que agora a Intel é uma empresa que está perdida, literalmente, né? Sim. Imagina, em um mundo que precisa cada vez mais de microprocessadores para inteligência artificial, a Intel ficou fora do jogo. A empresa que praticamente não inventou, mas popularizou isso. Popularizou, né? Então, vai ser interessante para ver se eles vão sobreviver esses pontos de inflexão estratégico que muitas empresas de tecnologia não conseguiram, Sandrão. A Polaroid não conseguiu, a BlackBerry não conseguiu, a Nokia não conseguiu, a WeWork não conseguiu, a IBM teve MySpace não conseguiu, sérias. IBM Consumer Products não conseguiu, a DEC não conseguiu. Sim. É impressionante. Quando a gente vê empresa de tecnologia, a gente acha que tudo é festa, né? Mas olha o número de empresas que são technology-based que ficaram pelo caminho. Não há dúvida. Não conseguiram, tiveram muito sucesso no começo, bumba, tem um ponto de inflexão estratégica, não sabe como sair dele. E a Apple e a Microsoft, as duas conseguiram. A Apple foi quase um milagre, né? A Microsoft estava lá 200 bilhões, 285 bilhões. Foi diferente. Mas ainda era uma empresa vista como uma empresa sem futuro. Um elefante. Em 2014, pesado, né, quando sai o Bill Gates, quando sai o Steve Ballmer, todo mundo fala, mas essa empresa vai ter os seus dias contados. E as duas conseguiram passar por esses pontos de inflexão estratégico e voltaram melhor. Olha que coisa, Sandrão. É interessante, muito né? mais fortalecidas, não há dúvida. Muito mais fortalecidas, né, Sandrão? A gente fazendo pesquisa para esse programa aqui, a primeira coisa que a gente fez foi qual é a diferença dos dois ecossistemas? O ecossistema da Apple e o ecossistema da Microsoft, né, Salibão? Tem uma característica interessante de cara, né, Salibão? A gente percebe que a Apple optou por uma estratégia muito mais controlada, fechada, não menos expansionista, mas mais ter controle e influência de uma cadeia mais organizada, enquanto a Microsoft cada vez mais segue para uma linha de abrir o seu ecossistema para outros jogadores, né? Exatamente. Isso é uma primeira característica diferente das duas. É interessante, né? E é interessante porque uma das razões que a Apple quase morreu antes do seu ponto de inflexão estratégico foi o fechamento. Era o fechamento, né, Sandrão? Sem dúvida. E eles voltaram com o fechamento. Só que com outro modelo de negócio. Exatamente. Essa é a grande sacada, né? Então, só para a gente ter uma ideia, para estarmos todos na mesma página. Ó, a Apple, então, opera um ecossistema mais fechado, onde cada produto e serviço ele é projetado para funcionar dentro da própria plataforma, né? O smartphone, o iPhone, é a tangibilização dessa plataforma. Mas o que a Apple tem hoje? Primeiro, ela tem hardware, sempre premium, opção, posicionamento estratégico, proprietário. iPhone, Mac, iPad, Apple Watch, AirPod, Apple TV, tudo é da Microsoft, da Apple. Apple Watch aqui Apple Watch, avisando que está chovendo. Que está chovendo agora, você precisa ficar atento aí. Alarme. Né? E os softwares da Apple? Também são softwares fechados e otimizados. Mas né? Eu acho que a Apple conseguiu, o que nenhuma empresa conseguiu, essa integração do hardware com o software, né, Sandrão? Aí que tá. E é o sonho de consumo de todo mundo, né? Você vê a própria Meta gastando bilhões, a Microsoft gastando bilhões. A única que conseguiu essa integração foram as duas. Mas aí você olha lá para trás, nos anos 80, Sandrão, quando o Steve Jobs foi visitar a Sony... A Sony, né? A Xerox, em Palo Alto. Mas ele visitou a Sony, lá no Japão. E ele olhou para aqui o Morita e falou, eu quero ser a Sony do mundo digital. Ou seja, ele já tinha aquela questão dos gadgets, Sandrão. Cara, é muito bom o que você está trazendo, porque faz parte da estratégia da Apple. Por que ela é um ecossistema fechado? Para garantir essa integração de uma forma mais plena, porque a Apple tem como um dos pressupostos um nível de excelência fora da curva. Ela só consegue conquistar isso graças ao fato de ela ter mais controle do processo. O iOS é dela. Então você pensa, um competidor da Apple no equipamento? Samsung. Sim. A Samsung não tem um sistema operacional. Ela roda com o sistema operacional Sim. Android do Google. A Apple falou, não, eu quero dominar isso porque eu quero
ter a possibilidade de integrar tudo com excelência e criar o meu ecossistema. Exatamente. Né? Salibão, e aí tem essa história, né, essa sua tese é muito boa, porque é aí que ela gera uma barreira de entrada para os competidores, né? Há um tempo atrás, recentemente, devido a uma diretriz do mercado comum europeu, a Apple teve que abrir a exclusividade da App Store dentro da Apple. De acordo com essa nova normativa, os celulares da Apple podem ser baixados, você pode baixar no celular da Apple outras lojas de aplicativos. Sim. Pergunta, qual que foi o resultado prático disso? Todo mundo quer Apple. Todo mundo quer Apple! Todo mundo quer Apple! Cara, quase traço. Mas isso vai também, Sandrão. É interessante, porque a Apple é uma empresa tão secretiva, de segredo, né? Tão privada, né? Exato, esse é o ponto, né? Qual seria? Ela é muito... Ela guarda sigilo das coisas. Isso já vem com a paranoia do Steve Jobs, né? Desde o começo. Porque ele viu, né? Até hoje ele perdeu o sono porque ele falou que o Bill Gates copiou ele. Copiou ele, o sistema Ele perdeu o sono porque ele falou que o Google copiou ele. Então ele botou essa paranoia de segredo, né? Muito forte. Tanto é, Sandrão, que você vê, por exemplo, você pega o propósito da Microsoft, né? Excelente. Que é empoderar, capacitar toda a organização, toda pessoa do planeta a realizar mais. Né? Isso, o Satya Nadella fala isso 5 vezes por dia. 5 vezes por dia, Sandrão. A Apple, você não vê o propósito da Apple. Não, você tem que fuçar. Você tem que fuçar. Então, nós vimos aqui um que talvez seja parecido. O propósito da Apple é criar produtos inovadores que enriquecem a vida das pessoas, integrando sem defeito perfeitamente o hardware, o software e os serviços. Esse propósito, inclusive, ele foi muito lapidado nas falas de Tim Cook, nas falas de líderes, mas ele não tem esse statement, né? Como é esse enunciado, claro. Mas percebe a diferença? Percebe a diferença? Numa está falando de integração, produtos e serviços excelentes orientados ao cliente. No outro a gente está falando de empoderar pessoas, o que denota... Aí vamos na Microsoft. Enquanto a Apple tem um ecossistema mais fechado, restrito, organizado naquela lógica, a Microsoft fez uma opção estratégica por um ecossistema aberto. Agora, as duas empresas, Sandrão, uma coisa que elas têm em comum, as duas são baseadas em plataformas. Né? As duas são baseadas em plataformas. As duas são baseadas em plataformas, né, Sandrão? Diferentes plataformas, mas são baseadas em plataformas. As duas são baseadas em plataformas. Foram as primeiras, né? Sandrão? Foram. E assim, as que melhor capturaram valor. Sim. Então, a Microsoft tem o sistema operacional Windows, já é uma plataforma, concorda? O Microsoft 365, o pacote Office, Outlook, é uma plataforma, modelo de subscription, que ela migrou para ter escalabilidade. O negócio de computação em nuvem da Microsoft, o Azure, é também uma plataforma. E outra plataforma da Microsoft, que quem não estuda, muitas vezes não tem essa perspectiva, são os games. Sim. O Xbox, o Game Pass, que é uma plataforma de aquisição de games. Ela optou por ser uma plataforma. Qual que é a diferença dela para a Apple? Ela optou por integrar o negócio dela em outros sistemas abertos. Tanto que o Windows roda em qualquer máquina. Né? O pacote Office roda em qualquer máquina. Percebe? Não existe estratégia certa ou errada. Ela optou por essa estratégia. Qual foi o risco? Qual que é o risco de uma estratégia mais aberta como essa? Ela não tem domínio total do seu ecossistema, ela tem influência. Ela tem mais escalabilidade, potencial, mas ela tem mais influência. Então ela tem que ser muito sagaz, né? Ela tem que ser muito boa em organizar todos esses agentes, que são muitos agentes, né, Salibão? Ela integra com muita gente. Né? É verdade, Sandrão. As duas empresas têm isso em comum, que foram desenvolvidas ao longo do tempo, né, Sandrão? E criam valor para o mundo, né? E de um preço até, apesar de, né, a Apple ser uma empresa de premium, um valor, pelo que ela faz, é um negócio impressionante, né, Sandrão? Você tem aqui no iPhone, você tem o mundo inteiro que você pode fazer qualquer coisa. Não é preço, é valor, né? É valor, né? Ela potencializa o valor e gera mais acesso. Sandrão, só uma coisa da questão de como a Apple mantém a questão da privacidade, do segredo, né? Do sigilo. Filho de um grande amigo meu, um irmão americano, o Chip, eu conheço o menino desde que nasceu. E o menino sempre teve vocação para
para tecnologia, né? E ele recebeu convites de bolsa de estudo em 24 universidades. louco. Né? Logicamente, estudou ciência da computação e foi contratado pela Apple logo de cara, né? E ficou já milionário com 22 anos de idade, né? Trabalhando na Apple. E ele não falava nem pro pai dele o que ele fazia lá dentro. Tamanho nível de coisa. O pai dele chegava para mim e falou assim, José, eu perguntei para ele, ele não fala. E eu fui numa loja da Apple lá em Miami, né? E perguntei pro vendedor, até onde vocês podem falar sobre a Apple? Ele falou, até onde tá tudo escrito. No site. O que não tá escrito eu não posso falar. Você imagina, Sandrão, você tem ideia dos documentos que eles fazem você assinar? Sem dúvida. Eu não quero, juro por Deus, eu não quero nem chegar perto do documento dele. E assim, né, Salibão, além dos documentos, né, cara, claramente é um traço da cultura corporativa desse negócio, concorda? Eu gosto dessa cultura de sigilo, porque muitas empresas se perdem por falar demais. Né? Falar demais, não é verdade? Você tá vendo um vídeo da Chris Evert hoje, né? Que foi multicampeã de Grand Slams, e ela deu uma entrevista, né? Porque ela jogava, você não lia a mulher. Ela podia estar jogando o pior tênis da vida dela, ela jogava assim. Ela falou assim, porque a partir do momento que eu mostro que eu tô irritada, que eu tô... o teu adversário já fica sabendo, vai fazer algum plano para me irritar mais ainda. Coisa incrível, né? E a Apple, basicamente, é isso, né? Ela não mostra. Você tem que fazer a leitura. Você não vê. Você tem que fazer a leitura. Você tem que pegar um monte de fontes e começar a fazer uma leitura. Agora, é evidente, né, que nessa história dá para você perceber alguns movimentos muito importantes dessa organização, né? Por exemplo, se a gente comparar esses dois negócios, né, particularmente, claramente, né, Salibão, a Apple tem negócios corporativos, mas ela optou pelo B2C. Sim. A Microsoft... Premium. B2C, nada premium. De produto baratinho, né? Porque tem a ver com a proporção de valor dela. Ou seja, é um público mais limitado. Daqui a pouco eu vou chegar onde eu quero chegar. É um público mais limitado. Tem muito menos... vende muito menos em termos de volume do que a Samsung, né? O mercado endereçável é muito menor. A Microsoft tem produtos para pessoa física, sobretudo relacionados à produtividade, empoderar cada pessoa em cada canto do planeta, né? Produtividade, mas ela é muito forte no B2B. Muito forte no B2B. Né? O que lhe garante um mercado endereçável maior. E os clientes corporativos. Eles conseguiram criar, do mesmo jeito que a Apple criou um ecossistema de desenvolvedores, a Microsoft criou um ecossistema de distribuidores, né? Perfeito. Nosso amigo Caio da DataSide é um deles, né? Vários. É impressionante como eles tratam bem essa turma, né? Dão prêmios, né? Sem dúvidas. Certificações, né? Aí, agora, o que chama atenção? Eles têm quase o mesmo valor de mercado, oscila um pouco. Sim. Mas veja que interessante o que a Apple conseguiu construir, Salibão. Ela tem um público consumidor mais específico, ela tem uma plataforma que é mais fechada, no entanto, a sua lucratividade é muito alta e o valor de mercado dela é quase equivalente a uma organização muito mais espalhada. Olha a relevância, e é raro um modelo como esse. Por quê? Porque ela consegue operar a sua proposta de valor com excelência. É aí que eu quero chegar, Salibão. Não tem certo ou errado, mas ela consegue operar a sua proposta de valor com excelência. O negócio é ecossistema fechado, então como eu consigo desenvolver cada componente do meu ecossistema de forma a fazer sentido, a integrar tudo adequadamente, a trazer desenvolvedores para minha App Store, né? Como eu consigo criar um sistema que permita o desenvolvimento em cima da minha plataforma. Essa integração total fez com que ela exponenciasse seu resultado. E o modelo de negócio da Apple, tem um virtuosismo que ela ganha muito dinheiro com o equipamento, com o dispositivo, mas ela ganha muito dinheiro com o serviço. Apple Music, né? iCloud. App Store. Eles aprenderam com o iTunes, né, Sandro? Você vê que tudo começa pequeno, né? Eles já não foram né? Eles começaram com uma simples insight de que os clientes agora não querem ouvir todas as músicas, não querem comprar um CD, eles querem comprar uma música, né? Então eles criam o iTunes. Tem mais uma coisa. Não é verdade? Sem dúvida. Aquela plataforma eles entenderam que seria um marketplace para os consumidores da Apple, né, Sandrão? E aí, a partir do iPhone, eles criam uma coisa muito maior. Muito maior. E criam um ecossistema de desenvolvedores. O que traz uma outra referência para quem está nos acompanhando nessa Salibão. Esses dois caras são muito mais integrados com soluções de terceiras do que soluções proprietárias. A Apple desenvolveu um espaço para desenvolvedores desenvolverem soluções
para a plataforma. Sim. A Microsoft desenvolve um ecossistema aberto para desenvolver em cima da sua plataforma. Olha o poder de você construir uma plataforma e permitir a integração de outros parceiros. Aí você vai ter que ter uma habilidade grande de construir o quê? Valor na comunidade. As duas são plataformas e as duas conseguem ter muita habilidade em administrar suas próprias comunidades, né? É incrível, né, Sandrão? E como eles passaram por todo mundo achando que a vida desses caras foi fácil, né, Sandrão? Como você falou. A Apple é só acompanhar. Quando o Steve Jobs volta, ela estava quebrada. A Microsoft, quando o Satya Nadella, 2012, o Bill né? Gates, ele teve que investir 150 milhões de dólares na Apple, Pois é. senão a Apple ia quebrar. Olha que coisa. Salibão, a gente até comenta isso no nosso livro de cultura, 2012, quando o Satya Nadella assume, é 12, né? 2014. 14. É. A Apple era dada como um zumbi. É. A Microsoft era dada como um zumbi. É. As duas empresas tiveram que ser resilientes e tiveram que se transformar. Essa transformação aconteceu a partir de onde? Da cultura organizacional. Aí tem alguma coisa que é similar às duas. As duas se transformaram a partir da cultura. A da Apple, quando Steve Jobs volta à Apple e recupera muito da essência da organização, e teve muita habilidade na sua sucessão, e o Tim Cook conseguiu dar continuidade a essa visão. E a Microsoft seguiu um outro caminho. Foi quando o Satya Nadella assume a Microsoft e recupera a ambição da organização. Até o Satya Nadella sempre comenta, o C de cultura dele é ser o C de CEO dele é C de cultura. Ele é o principal guardião da cultura. Curador da cultura. Curador. O principal curador da cultura. Agora, interessante, né? Você vê essa questão da Apple, da integração do hardware e software. A única empresa que está chegando um pouco perto deles é a Amazon, né, Sandrão? A Amazon. Que o Jeff Bezos, de cara, ele percebeu que ele iria fazer a diferença integrando, né? E criou o seu motor 2, né? O Lab 126, aonde eles falam assim, nós temos que criar produtos que integram software e hardware, não é verdade? E não ser dependente de produtos proprietários. Exatamente. Os dois. Pois é. Temos agora acabei de ver o Andrew Jassy, né, que é o CEO atual, anunciando o Alexa Plus, né, que é uma Alexa com uma inteligência artificial muito potente. Não vejo a hora de comprar o meu, Sandrão. Sem dúvidas. Muito legal. E você compra o sábio por $50, né, Sandrão? Pelo amor. É a lei de Moore, né, Salibão? Aumenta a capacidade computacional e diminui o custo de acesso. Por isso que eu falo, tudo começa com aquele microprocessador, né, Sandrão? E nesse sentido, você falou em IA, acho que vale a pena a gente até pegar esse capítulo para falar, olha que interessante a estratégia distinta das duas. Claramente a estratégia... Olha, pessoal, tem um tema que eu e o Salibão temos falado bastante aqui na primeira vez, que é coerência estratégica. Não importa qual é a sua estratégia. Primeiro, você tem que ter uma visão estratégica, uma estratégia clara. Uma visão estratégica, uma estratégia clara. Segundo, a partir do momento que você faz essa escolha, todo o sistema de gestão tem que estar íntegro, sinérgico e aliado a essa visão. Qual é a história da Apple, então? Ecossistema fechado. O que aconteceu com a Apple quando surge a inteligência artificial? Todas as organizações vão desenvolver as suas inteligências artificiais proprietárias, correto? Gemini, a Microsoft desenvolvendo toda a sua loja, não só com o Gemini, mas a Microsoft também investindo no OpenAI, Google, não é isso? Qual foi a opção da Apple? Eu vou focar toda a minha lógica na minha plataforma fechada e abrir espaço para que desenvolvam soluções de IA para minha plataforma. Ele já fez isso com a App Store. Quando ele cria, né, quando ele cria o contexto do ecossistema do smartphone e cria a App Store para desenvolvedores trazerem aplicativos para o negócio, é a mesma coisa. E é muito curioso que quando surge, nós fizemos o programa sobre DeepSeek, se você quiser olhar, ficou bem legal. Quando a DeepSeek surge, essa plataforma de inteligência artificial, com uma abordagem de um menor investimento para desenvolver aplicações de IA, a Apple é valorizada. Fala, poxa, eles não tiveram que mobilizar capital nisso? Se for mais barato, eles vão ter mais desenvolvedores. E a Microsoft? Ela seguiu sua vocação. Qual é? Eu não quero ficar fora dessa batalha, como eu perdi as caronas, né, que você comentou. Aliás, perderam a batalha inicial dos smartphones, da internet, e eles falaram assim, no more, né? No more, nós vamos mudar a cultura aqui para ser... E eles foram os primeiros, né? Hoje você tem o Copilot, que é fantástico, né? Não é?
E eles têm... E eles são investidores lá da OpenAI. Segundo eu entendo, eles têm o maior número de shares da OpenAI. Da OpenAI. Mas você percebe a diferença da estratégia, né? Eu controlo o meu ecossistema, eu tenho que ser poderoso aqui porque meu negócio é muito mais expandido, né? Evidentemente, essa solução demanda muito mais capital. Agora, Sandrão, sabe o que é interessante também? Que nenhuma das empresas perdeu sua essência, né? Não. Tanto que a Apple tem a essência de mudar o mundo através da integração do hardware com o software, né? E a Apple e a Microsoft tem empoderar, ou seja, as duas permanecem com a sua essência. Por isso que é tão importante, né, tomar muito cuidado na questão de transformar consumo cultural, de não perder a essência da empresa, né? Eu diria até mais, né, Salibão? Quando elas estiveram em risco, foi quando elas colocaram na berlinda a sua essência. Sua essência, né? No caso da Apple, tem muito relacionado à saída do Jobs, como uma empresa muito orientada a curto prazo, aquele foco. E no caso da Microsoft, quer dizer, o gigantismo da Microsoft distanciou ela da vocação de transformação dela. Tanto que o primeiro propósito da Microsoft era um computador em cada mesa, em cada canto do planeta. Um computador em cada mesa, em cada canto do planeta, era revolucionário e transformador na década de 70 e 80. Com a chegada do smartphone, do celular, não faz nenhum sentido. E ela não mudou o propósito. Então você percebe como quando ela perdeu esse propósito, ela começou a ficar uma empresa insular, curto-prazista, sem a gene da transformação. Sim. Então elas só se transformaram à luz da sua essência, só que elas tiveram que ressignificar essa essência. E tem ressignificado continuamente, né? Como disse, são empresas joviais, mas já de 50 anos. 50 anos, meio século. Impressionante, né? Quando a gente fala deles e entra numa Apple Store e vê a própria Microsoft, né? Eu falei, cara, esses caras são uma startup. Sim. São senhorinhas com cara de startup, né? Esse talvez seja o maior desafio dessas empresas, né, Salibão? Porque elas são gigantes. Como manter esse como manter esse ímpeto empreendedor de uma startup sendo tão grande? Esse talvez seja o maior desafio dessas duas organizações. Quando a gente olha a Apple, quais são as críticas que hoje são feitas ao modelo de negócio da Apple? A extrema dependência da sua plataforma, que é tangibilizada pelo iPhone. Tudo sai dela, né? Os analistas que questionam o modelo da Apple falam, peraí, mas até quando vai essa estrutura? Tanto que houve, devido a todas essas questões geopolíticas, inclusive a diminuição brusca do número de vendas do iPhone na China, as ações da Apple despencaram. Porque todo o modelo orbita em cima da plataforma. E a Microsoft, né? A Microsoft tem um outro contexto. Curioso isso, né? Os questionamentos da Microsoft são sempre nessa linha. Como compatibilizar crescimento com controle? Se é um ecossistema aberto com tantas variáveis, como eu consigo continuar sendo relevante num contexto que aumenta a complexidade com negócios díspares a despeito de estarem numa lógica comum? De novo, a Microsoft tem uma frente muito relevante com games, que conversa com computação em nuvem. Então, note que os dois modelos de negócios são promissores, mas guardam desafios importantes. Os dois são escaláveis, os dois são expansionistas, mas guardam desafios cada um no seu formato, na sua característica. Como eles vão manter essa relevância ao longo do tempo, que é um grande tema, né, Salibão? Mas eu, vendo a gestão das duas, eles têm CEOs fantásticos. Olha a importância da liderança. Que já têm uma certa idade, né? Sim. É incrível, né? Porque quando se fala em etarismo, essas coisas, você vai ver a idade dos dois, eles têm a minha, 66, 67 anos, né? Sim. E liderando empresas de altíssima tecnologia, né? Sim. Então, pessoal, não cai nessa de falar que os velhinhos não tem jeito, né, Sandrão? Nós temos muito jeito, né? Muito jeito. Muito jeito. Agora, Sandrão, fala. Sabe o que é interessante? Eu trabalhei com o John Sculley, né? O John Sculley, você levou o John Sculley, eu trouxe o John Sculley para o Brasil. Trouxe o John Sculley para o Brasil e para a Colômbia. E na nossa... Mas peraí, você trouxe o John Sculley para o Brasil e para a Colômbia antes dele ter sido CEO da Apple? Depois. Depois. Depois ele virou palestrante, né? Virou palestrante. Tomou um chão, falou, deixa eu dar palestra. E aí Só falar para eles, né? O John Sculley era um mito antes de entrar. Sim, o cara que pegou
uma Pepsi que não tinha relevância nenhuma e botou lado a lado na Coca-Cola, né? E foi o cara que, na verdade, o Steve Jobs, ele tinha a ideia correta, né? De pegar alguém que fosse market-driven. Consumer-driven, né? Ele era do conselho? Mas na verdade, a Apple não foi derrotada pelo John Sculley. Sim. Ela foi derrotada pela imaturidade do Steve Jobs. Sim. Ele é um cara que construiu uma empresa gigante com 21 anos. Um ego muito grande. Um ego muito grande, muito impulsivo, descontrolado, inteligência emocional muito pequena. E ele mesmo se enterrou, né? Logicamente voltou depois. Recuperou tudo. Recuperou tudo, né? Voltou com outra cabeça. Mas eu perguntei pro John Sculley. Aí você falou pro John Sculley. E aí? Eu tava no voo pra Colômbia, né? E ele tava do meu lado. Eu falei, cara, eu preciso fazer essa pergunta. Pro cara. Eu preciso fazer isso. Faço ou não faço? Faço ou não faço? Eu falei, John, can I ask you a question? Né? Ele falou, posso fazer uma pergunta? Ele falou, sure. Eu falei, eu já devia até saber. Qual foi a sensação de ter que mandar o Steve Jobs embora, né? Ele me olhou. Ele me falou, mas não fui eu! Foi o conselho que me mandou fazer, entendeu? Mas o Steve Jobs não perdoou o John Sculley até hoje. Imagina, mesmo lá em cima. Ele primeiro a detonar foi o Sculley, né? O John Sculley é muito querido, ele foi muito legal. Muito legal. Mas você vê, né, cara, o mundo empresarial ele é cheio de altos e baixos, né? O cara ficou conhecido como... O cara que mandou o cara embora, né? O traidor, né, Sandrão? De que levou a Apple a... Não foi ele. Ele foi a voz do conselho. Então, que nessas empresas não é um cara que define que uma pessoa vai embora. Eles têm conselhos, aliás, as empresas americanas, né? Elas têm conselhos muito poderosos, muito maduros, né? Coisa que nós estamos ainda no Brasil capengando, né, Sandrão? Agora, Salibão, o caso da Apple ele é muito único por causa disso, né, cara? Porque tem um segundo momento, como ela foi capaz de sobreviver sem o Steve Jobs, né, cara? Isso é incrível, né, cara? Impressionante. Ela cresceu mais sem o Jobs. Mas, de novo, né? Ele volta pra Apple amadurecido. Ele traz uma cultura, né? Ele voltou muito, muito mais... Ele teve a humildade de se reinventar, de ficar mais maduro, né? Mais... fazer amadurecer a sua gestão, né? E pegou o cara certo. Todo mundo duvidava do Tim Cook, né? Até hoje o pessoal fala, mas não é o Steve Jobs. Só que a Apple continua lá, cada vez mais. É 1 trilhão, 2 trilhões, 3 trilhões, 4 trilhões. Anota aí. Ela ganhou mais valor de mercado com o Tim Cook do que... Agora, uma coisa interessante entre as duas empresas, o que eles têm em comum, Sandrão, são CEOs apaixonados. CEOs apaixonados. Se você pegar hoje em algumas empresas americanas, Sandrão, se você pegar a Boeing, se você pegar o cara da Nike anterior, se você pegar caras, né? Você pega até o próprio Jack Welch, com todo respeito, lá atrás, né? Eles estavam... Show me the money. Show me the money, né? E esses caras, o que o Satya Nadella e o Tim Cook têm em comum, cara, eles são caras que, se você vê a vida deles particular, você não vê eles em iate. Você não vê os caras... Supressão de ego. E podia, hein, Salibão? Porque esses caras são caras poderosíssimos. São caras que valem mais de $1 bilhão fácil, né? Ixi, e eles têm essa paixão. Eles servem a empresa. Eles servem a empresa, né? E tem essa paixão e mantém essa humildade. Eu acho que... Salibão, acho que você trouxe um baita insight. Essas duas empresas foram empresas que sobreviveram e prosperaram às sombras de dois grandes fundadores. Um vivo e um que não está mais vivo. Sim. E talvez um dos grandes alavancadores, uma das grandes conquistas dessas organizações foram ter sido capazes de criar uma camada de líderes que conseguisse levar adiante não as premissas financeiras e econômicas do negócio, mas o sonho desses fundadores. O ownership, né? Como é o espírito de dono. Realmente eles levaram isso, né? Adiante. E talvez esse seja o grande componente dessas duas companhias, né? E isso me leva a crer que o futuro também está relacionado a isso. Sim. Como eles conseguirão ser capazes de formar uma nova geração de líderes que tenham os mesmos predicados do que esses líderes atuais. Eles são muito especiais. Tanto o Jim Cook como o Satya Nadella, né? E interessante, Sandrão, os dois vêm de questões de inclusão e diversidade. Grupos, né? Menos favorecidos. Menos favorecidos, né? Não há dúvidas. Os dois vêm, né? Olha que coisa interessante, né, Sandro? Tiveram que ter muita resiliência. Né? Muita resiliência, né? Para chegar. Mas, por alguma razão, é um grupo que mantém a humildade, né, Sandro? Eu acho que a supressão do ego, para mim, não é verdade? Um negócio fundamental. Realmente, você não vê esses caras aí
jatinho badalando. Né? Você não vê a vida da pessoa. Não vê nada. Eu não sei nem o carro que tem o Tim Cook. Exatamente. Ó que legal esse quadro sinótico que a gente fez aqui, pra gente entender essa lógica, pra ir já finalmente. Diferenças, a comparação entre os dois ecossistemas, Apple e Microsoft. Primeiro modelo de ecossistema, Apple fechado e proprietário. Microsoft aberto e baseado em parcerias. Essa é a diferença essencial. Modelo de receita da Apple, venda do equipamento, né, do hardware, né, do dispositivo e software, né? Ou melhor, serviços, perdão. Equipamento e serviços, né? De novo, toda e qualquer aquisição que qualquer cliente faça dentro da App Store, parte do valor vem para o bolso da Apple. E a Microsoft? A Microsoft tem um modelo que foi a escalabilidade primeira grande revolução na escalabilidade foi o modelo de assinaturas, quando ela mudou a venda de pacote Office para assinaturas. Ela também ganha dinheiro vendendo software, ela é muito relevante no mundo empresarial, e computação em nuvem. Você percebe que aqui a gente tem uma pegada, duas fontes de receita importantes são de empresariais, empresas. Público-alvo, de novo, né? Microsoft, Apple, consumidores premium, Microsoft, sobretudo empresas e usuários em geral. Aí tem uma diferença importante, né, Salibão? São públicos bem distintos. E quanto à dependência de hardware, do equipamento? Essa que é a principal crítica ao modelo da Apple, ela depende muito do equipamento. A gente fala, o principal é o iPhone, aí tem o Mac e o iPad, mas o iPhone ela depende demais disso. Agora, Sandrão, fazer uma observação. Tom Peters, quando vinha da palestra aqui no Brasil, Tom Peters, assim, a história da gestão, o Peter Drucker inventou a gestão e o Tom Peters pintou a gestão com cores, né? Technicolor. E o Tom Peters foi o primeiro grande guru a falar de obsessão pelo cliente, encantamento, né? Ele falou assim, vocês sabem por quê? Ele gritava e suava, né? E quem estava na primeira fila recebeu um suor do Tom Peters, né? Lá no AMB, que a gente fazia. O cuspe dele. Ele fala assim, vocês sabem como a Apple faz produtos de grande qualidade. Eles são tão obcecados que eles querem fazer produtos que os consumidores tenham vontade de lambê-lo. E, cara, a hora que você pega um produto da Apple, você não tem vontade de dar... Cara, a gente carrega desse jeito, né? Isso é qualidade, né, Sandrão? Bom, isso é qualidade. Você tem fenomenal coisas... sua observação. Né? Porque, assim, se eu tenho uma dependência alta no dispositivo, ele tem que ser estado da... Você concorda? Se ele vai ter facilmente copiável, Salibão. Sim. Por que nenhum chinês copiou o iPhone? Sendo que é feito lá, né? Isso é feito tudo lá. Aliás, eu pesquisei, até não peguei essa informação, o iPhone, ele é composto por mais de 100 componentes diferentes de 33 países distintos. Olha só. Olha a capacidade de integração que tem essa empresa. Sim. A Microsoft... Aliás, foi a principal razão, eu conversando com o Rich McKenna, né, que foi mentor do Steve Jobs, você falou uma coisa durante 25 anos, né, eu perguntei para o McKenna, falei assim, o que o Steve Jobs levou em conta a contratação do Tim Cook? Ele falou assim, a capacidade logística dele. Ele veio da área de logística e ele entendeu que a Apple é uma empresa de logística, Sandrão. Tem site, Salibão. Bacana, né? E o Tim Cook tinha essa pegada porque ele estava na área de logística. A Apple é uma empresa de logística. Ele veio da área de logística. Se não funcionar, Salibão, se não funcionar essa integração, nada funciona. Sim. Mídia, Apple Store, nada funciona. Então, ó, na dependência de hardware, a Apple tem muita dependência. A Microsoft tem menos. Ela roda mais baseada em softwares. Então, ela tem mais mobilidade nesse sentido. Serviços na nuvem. A Apple ganha uma boa grana com o iCloud, sobretudo para o usuário final, mas a Microsoft, aí sim, ela faz muito dinheiro com o Azure para desenvolvedores, e ele comprou, comprou no limite, Sandrão. Satya Nadella. Se ele não tivesse feito aquela compra do Azure, eu não sei se a Microsoft estava aqui hoje. Salibão, lembra que o Satya Nadella era dessa divisão. Se o Satya Nadella não tivesse implementado esse ritmo, a gente não sabe se eles estariam aqui hoje. Olha que legal, as duas investem em entretenimento. Olha como o entretenimento é relevante. A Apple com Apple Music, Apple TV e a Microsoft com os games. Né? Ela tem uma plataforma chamada Game Pass, onde você baixa os games, que ela é para qualquer console, mas ela também tem o Xbox, o Minecraft, enfim, a Microsoft escolheu essa plataforma. E aqui o último, efeito bloqueio ou barreiras de saída. O negócio da Apple tem barreiras de saída mais altas que a da Microsoft, porque como você disse, eu sou apaixonado pelo equipamento, minha vida está toda aqui para mudar de um Apple para outro. Não, vou ficar com isso aqui mesmo. Né?
E a Microsoft, como ela é muito aberta, a barreira de saída é baixa. Então, percebe? É o trade-off. Eu tenho uma dependência grande no hardware, no equipamento, e como tal, minha barreira de saída também é grande, porque eu encanto o cliente aqui, ó, nessa base. Por outro lado, eu, Micro, não tenho tanta dependência aqui, mas, por outro lado, minha barreira de saída é baixa, então eu tenho que, a todo momento, criar contextos, propostas de valor para integrar os clientes. Interessante essa visão. Mostra que não tem modelo certo ou errado, né, Salibão? Não, exatamente. É o modelo mais adaptado a essa outra realidade. Modelo da própria empresa e todos alinhados com o próprio propósito da empresa. Coerência estratégica, Salibão. Eu começo no propósito, desce na visão estratégica, eu tenho que ter uma coerência, que todos os movimentos que eu dou no meu negócio entrega valor para aquela visão. Agora, Sandrão, como é importante a pessoa certa, no lugar certo, né? Imagina um cara que nem foi o presidente da Boeing, que causou todo aquele estrago, né? Que até hoje eles pagam. Vidas. Entrando numa Apple, entrando numa Microsoft, né? Por isso que é tão importante, né? Aí vem o papel do conselho, que tipo de CEO, né? CEO homem ou mulher, que nós vamos ter na nossa empresa, né, Sandrão? E aí, não pode errar, Sandrão. Pode errar, você não pode errar, Sandrão. E aquilo que a gente tem falado aqui extenuantemente, o fit cultural. Sim. Né? Quer dizer, como você falou, você mandou muito bem. Pega esses dois CEOs profissionais, executivos, bilionários, mas executivos. Por que eles estão lá até agora? São apaixonados, Sandrão. Você acha que eles precisam de dinheiro? Nada. Podia estar pescando em algum lugar hoje lá no Pantanal, sei lá. Eles são apaixonados pelo negócio, Sandrão, pela empresa. Exatamente. E não ostentam. O próprio Tim Cook já está dando grande parte da fortuna dele para a sociedade, né? E o Satya Nadella não vai ser diferente, né? Aliás, ele tem várias iniciativas de inclusão na Índia, né? Da onde ele vem, né? É muito legal. Eu admiro muito essas empresas, admiro muito o caráter dessas empresas e como eles foram criados. Né? E vale a pena continuar acompanhando. E como eles conseguiram superar os pontos de inflexão estratégica onde várias ficaram pelo caminho. Né? Não são capazes de enxergar que existe um outro modelo que não aquele. Exatamente. O que te trouxe até aqui com sucesso não vai levar você com sucesso no futuro. Muitas empresas não conseguem enxergar que a trajetória até o presente é só a base para a transformação, mas ela vai ter que ser capaz de se transformar. Isso parece conversa, né? Parece uma dialética, uma narrativa bonita. Não, é a prática. Se essas empresas que a gente está falando aqui, Microsoft e Apple, não fossem capazes de entender que era necessário uma reinvenção importante, talvez nós estaremos falando delas como a gente fala de Kodak, como a gente fala de Polaroid, como a gente fala de tantas outras empresas. Salibão, agora você falou uma coisa aí. Sem liderança... Se a liderança certa, Sandrão. Como eu tenho a liderança certa, eu tenho que capacitar esse líder, concorda? Ou tem que se desenvolver como líder, né, Sandrão? E hoje você não reinventa nenhuma empresa se você não reinventar a si próprio. Impossível. Nós estamos vivendo um momento da sociedade histórico, como talvez a gente nunca viveu. As transformações sempre tiveram. A velocidade nunca foi igual. Exato. Se a gente acha que a gente vai conseguir sucesso com as mesmas habilidades que nos trouxeram até aqui, você está enganado. Exatamente. Ou enganada, Sandrão. Por isso que nós vamos fazer um recado importante para você. O nosso workshop de liderança disruptiva. Exato. Que vai acontecer 11 e 12 de abril, aqui em São Paulo, no Learning Village da HSM, onde Sandrão e eu vamos trazer o que há de melhor no pensamento da liderança, nas suas habilidades que você vai ter que desenvolver para ser líderes como o Satya Nadella, como Exatamente. o Tim Cook, que são nossas referências. Né, 2 dias inteiros, masterclass apresentadas por mim e por Salibão. O Salibão vai dar uma aula que já é, aqui ó, o spoiler, já é a base do nosso próximo livro sobre perguntas. Hoje nós vemos no mundo das respostas. Resposta é commodity, tem que saber fazer pergunta. Salibão vai dar já uma aula já baseada no nosso próximo livro. Vai ter uma outra masterclass que o Salibão vai fazer com o André Heller, trazendo todo o conteúdo existente em alta performance no esporte. André Heller, campeão olímpico, pessoal. Campeão olímpico, seleção do Bernardinho. Maior seleção da história. Maior seleção da história. Eu falo sobre o líder como arquiteto de negócios, designer, plataforma de negócios. Nós vamos ter o líder que aprende. Olha, um evento incrível. Convidados incríveis. E mais, né, Salibão? Todo esse conteúdo já estará baseado na nossa obra que vai ser publicada fora do país, né? Exatamente. Olha, pessoal, esse livro, esse conteúdo é tão fantástico, pessoal, que nós estamos lançando esse livro, não é só nos Estados Unidos, em todos os países de fala inglesa. De língua inglesa. Né? Tá aqui, olha, o livro endossado
Como ficou o título dele, Salibão? Ficou Disruptive Leadership. Disruptive Leadership, by Salibão Você sabe que o subtítulo aqui, Sandrão, é diferente do subtítulo em português. Tive que dar uma adaptada, né? Transformative Skills and Competencies to Lead in a Technology-Driven World. E mais, endossado pelo Rancharan, maior guru vivo da história da gestão, depois de Sandrão e eu. Philip Kotler, David Ulrich, que é a maior autoridade mundial em recursos humanos, Alexander Osterwalder, Business Model Canvas, o pai do Canvas, Jorge Paulo Lemann, acionista principal da Ambev e de tantas outras empresas, e o Cláudio Fernandes Araoz, grande autor, professor de Harvard, e a Nina Wennerstrom, que é a fundadora e CEO da principal empresa de marketing esportivo da Europa. Olha os nomes dos caras que assinaram embaixo aqui, Sandrão. E esse conteúdo vai estar para você no nosso workshop. E vai ser nesse 11 e 12 de abril, imperdível. Quer participar? Tá aqui o QR Code. Tem o link também na descrição desse episódio. Faça a sua aplicação para estar conosco. São só 50, 60 participantes, um ambiente muito, muito próximo. E olha, nunca aconteceu, mas todos os nossos eventos têm uma cláusula de garantia. Se a pessoa participa dos eventos, não gosta, não tem letra miúda, não tem nada, manda um WhatsApp e a gente faz o Pix na hora. Nunca fizemos Pix, mas se precisar a gente faz. Porque nós garantimos qualidade em tudo que a gente faz. Show, Salibão. Bom esse papo hoje, né, cara? Legal, Microsoft e Apple estão preparados para as próximas, né? Com certeza. Ó, você gostou? Dá o seu like aí, o coraçãozinho. Dá o foguetinho. Manda esse conteúdo para um monte de gente. Compartilha nosso conteúdo, cara. Vamos aí. Vamos fazer a diferença, né? Entre para nossa comunidade. Entre para nossa comunidade. Não deixe de nos seguir, tanto no Spotify quanto no YouTube. Da onde veio esse conteúdo tem muito mais. Segura aí que a gente volta já. Valeu!